Quer vir comigo? Ou quer vir comigo? Oiê! Bem-vindos a mais uma aula aqui do canal Português com Letícia. Eu sou a professora Letícia Góes e se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nadinha. Na aula de hoje, eu vou explicar a diferença entre as palavras vir e vim. Quando você deve utilizar uma e quando você deve utilizar a outra. Antes de mais nada, eu preciso dizer que as duas palavras são formas verbais. O verbo vir significa dirigir-se ou ser levado de um lugar para outro, normalmente para o lugar onde estamos. Muito bem, vir é a forma do verbo no infinitivo, ou seja, o verbo não está flexionado, não está conjugado, concordando com o sujeito. Ele está no infinitivo. Lembrando que verbos no infinitivo são aqueles verbos que terminam em ar, e ir, como estudar, beber e dormir. Então, aqui nós temos o verbo vir, que termina com ir. É um verbo de terceira conjugação. Muito bem, vir é o verbo no infinitivo. Como eu já disse, não está flexionado. Coloquei aqui um exemplo. O barulho parece vir da cozinha. Nesse caso, nós utilizamos o verbo no infinitivo, vir. Não é o barulho parece vir da cozinha. Não, não. O barulho parece vir da cozinha. Por que o verbo no infinitivo aqui? Porque perceba que temos aqui uma locução verbal. Parece vir. São dois verbos juntos. Parece, que é o primeiro verbo, o verbo auxiliar, que está flexionado, e o segundo verbo está no infinitivo. Então, por isso, porque é o verbo no infinitivo, eu preciso usar com a letra R, vir, certo? No final desta aula, eu vou dar uma dica muito boa para não errar quando é vir e quando é vim, beleza? E vim, quando eu utilizo, o que é vim? Vim é a flexão do verbo vir, então é também o verbo vir, só que é o verbo vir flexionado na primeira pessoa do singular, ou seja, eu, do pretérito perfeito do indicativo. Então, quando você vai formular uma frase em que você está falando sobre você mesmo, então eu, e essa frase se encontra no passado, é uma ação que ocorreu no passado, você vai utilizar vim. Um exemplo, eu vim de Minas. Então, veja, aqui é vim. Significa que eu me desloquei de Minas até São Paulo, que é o lugar onde eu me encontro hoje. Então, eu vim. Aqui o verbo está flexionado na primeira pessoa, ou seja, eu, primeira pessoa do singular, eu. E no pretérito perfeito do indicativo, ou seja, no passado. Em algum momento do meu passado, eu vim de Minas. Aí sim eu utilizo a forma verbal vim, certo? Apenas nesse contexto, quando está conjugado na primeira pessoa do singular do pretérito perfeito do indicativo. Fora isso, é sempre vir. E por que essa confusão acontece, principalmente ali na primeira frase? O barulho parece vir da cozinha. Muitas pessoas pensam que o barulho parece vir da cozinha. Essa confusão acontece porque essas duas palavras, vir e vim, têm sons bem semelhantes, mas principalmente na hora de escrever, não pode errar. Precisa saber direitinho quando vai escrever vir e quando vai escrever vim. Uma observação importante, existe também a forma verbal vir que se refere ao verbo ver, que é uma flexão do verbo ver. Então, por exemplo, quando eu vir o professor, darei o seu recado. Quando eu vir, aqui é o verbo ver. Então, não é quando eu ver o professor, é quando eu vir o professor. Quem acompanha o canal já há mais tempo sabe isso de cor, que o verbo ver no futuro do subjuntivo se conjuga dessa forma, quando eu vir o professor, não é quando eu ver. Mas isso daí é assunto para outra aula. A gente tem aula sobre isso aqui no canal, vir ou ver. Vou deixar o link aqui para você assistir depois. Mas a aula de hoje é sobre a diferença entre vir e vim.
Agora, eu vou passar uns exercícios para você treinar e ver se realmente aprendeu. Depois eu explico, né? Coloco a correção aqui para vocês e dou a dica infalível para você não errar mais. Coloquei aqui 4 frases para você completar com vir ou vim. Vamos lá, primeira frase. Você precisa, espaço, conhecer minha casa nova. Você precisa vir conhecer minha casa nova ou você precisa vir conhecer minha casa nova? E aí? Coloca aqui nos comentários, hein? 2. Ontem eu, espaço, trabalhar a pé. Esse espaço deve ser preenchido com vir. Ontem eu vir trabalhar a pé ou com vim. Ontem eu vim trabalhar a pé. E aí? O que você acha? Terceira frase. Minha irmã não quis, espaço, a festa. Esse espaço deve ser preenchido com vir. Minha irmã não quis vir à festa. Ou minha irmã não quis vir à festa. E aí? Quarta frase. Será que eles vão, espaço, de carro? Será que eles vão vir de carro? Ou será que eles vão vir de carro? E aí, como você preenche cada uma dessas lacunas? Vamos à correção. Primeira frase. Você precisa vir conhecer minha casa nova. Perceba que aqui nós temos uma locução verbal. Quando nós temos uma locução verbal, o segundo verbo, nesse caso aqui, vai estar no infinitivo. Então, lembra que eu disse que com R no final é o verbo no infinitivo. Então, eu tenho 2 verbos juntos, o segundo vai estar no infinitivo nessa estrutura aqui que eu estou explicando, certo? Então, você precisa vir conhecer minha casa nova, que é vir, não é vir. Por que que não é vir? Porque não está flexionado no pretérito perfeito na primeira pessoa, como a segunda frase. Olha só, ontem eu vim trabalhar a pé. Aí sim é vim, porque o verbo está conjugado na primeira pessoa. Eu vim. Nesse caso, vai ser com a letra M. Se não for nesse caso, eu vim, ontem você veio, ontem nós viemos, aí sim é com a letra M. Se não for nesse caso, é com a letra R, vai estar no infinitivo. Então, ontem eu vim trabalhar a pé. Terceira frase. Minha irmã não quis vir à festa. Olha de novo, locução verbal. Tenho 2 verbos aqui. Quis, que é o verbo querer. Esse verbo que está flexionado, é esse que está conjugado de acordo com o sujeito, que nesse caso é minha irmã. O outro verbo está na sua forma nominal, está no infinitivo. Então, ele não está flexionado. Está no infinitivo? Termina em ar, er e ir. Termina com a letra R. Então, é vir, certo? Quarta e última frase. Será que ele vai vir de carro? Aqui de novo, vir não é será que ele vai vir de carro? Não, não, não. Será que ele vai vir de carro? Uma observação. Essa locução verbal vai vir é formada pelo verbo ir no presente do indicativo. Essa forma verbal vai é o verbo ir, não é o verbo vir, tá, gente? É o verbo ir no presente do indicativo, mais o verbo vir no infinitivo. Então, será que ele vai vir de carro, beleza? Verbo ir mais verbo vir. Verbo ir flexionado de acordo com o sujeito, verbo vir no infinitivo. Agora, como eu havia prometido, a dica para você não errar mais. Bom, você já sabe a essa altura do campeonato que o verbo vir fica numa locução verbal, geralmente, quando eu tenho um verbo antes e depois o verbo vir no infinitivo. Então, esse verbo que está antes é o que está flexionado de acordo com o sujeito. Eu vou utilizar vim quando ele não faz parte de uma locução verbal, quando está só aquele verbo ali, concordando com o sujeito eu, que é o pronome eu, certo? Então, vamos ver aqui, se eu mudo o sujeito que está no singular e coloco no plural, o que acontece com os verbos? Primeiro exemplo, você precisa vir conhecer a minha casa nova. Se você substitui você por vocês,
O que muda é o primeiro verbo, é o verbo precisar. Nada vai acontecer com o verbo vir, que está no infinitivo. Vocês precisam vir conhecer minha casa nova. Nada acontece. Então, eu sei que esse verbo está no infinitivo. E eu sei que o infinitivo é com a letra R. Lembra? Ar, e ir. Então, aqui, nada acontece com o verbo no infinitivo. Então, é o verbo com o R no final. Não é o verbo flexionado. Agora, se é vim, veja a segunda frase. Ontem eu vim trabalhar a pé. Aqui não é locução verbal, veja, só tenho o verbo sozinho ali. E eu tenho o pronome eu, porque está concordando com o sujeito, que é o pronome eu. Se eu troco eu, coloco um pronome no plural, por exemplo, nós, ontem nós viemos trabalhar a pé. Aí o verbo vai mudar. Então, tenta colocar o verbo que está no singular no plural, por exemplo. Ou tenta colocar o verbo que está no plural no singular. Se não mudar, aí é vir, é o verbo no infinitivo, porque o que vai mudar é o verbo que vem antes. Olha só o terceiro exemplo. Minha irmã não quis vir à festa hoje. Minhas irmãs, coloco no plural, minhas irmãs não quiseram, o que vai mudar é o quiseram aqui, não quiseram vir à festa. Nada aconteceu com o verbo vir, infinitivo. E o último exemplo, será que ele vai vir de carro? Será que eles vão vir de carro? Nada aconteceu, então é o vir no infinitivo mesmo. E aí eu comecei a aula com a seguinte frase: quer vir comigo ou quer vir comigo? E aí, já sabe a resposta, né? É quer vir comigo. Veja que aqui nós temos uma locução verbal formada pelo verbo querer, certo? Quer, mais o verbo vir no infinitivo. Por isso, quer vir comigo, não é quer vir comigo. Então, agora já sabe, quando for chamar alguém para sair, nananã, quer vir comigo. Você vai vir comigo? Então, é isso, gente. Eu espero que você tenha gostado desta aula, que tenha entendido tudinho. Já aproveita, compartilha a aula com os seus amigos, deixa o gostei. E se você precisa estudar de maneira focada, organizada, conheça o curso Português Completo. É o nosso curso do básico ao avançado. Eu vou deixar o link aqui na descrição. O curso Português Completo é, como o próprio nome já diz, completíssimo. Conta com muitas videoaulas teóricas, muito material de apoio, apostilas de resumos, listas de questões com gabarito detalhadamente comentado. Vale muito a pena conhecer o Português Completo. Um grande abraço, até a próxima aula. Tchau, tchau!